Santo. Amém ou não amém? Amém. Vamos recapitular aqui um pouco. Falamos sobre os dons naturais, que são aqueles dons que Deus dá a todas as pessoas. Então Deus entrega dons a todas as pessoas. Dons naturais, entregue às pessoas. Falamos da Beyoncé. É inegável que aquela mulher tem um dom para cantar. É inegável. Entre tantas outras pessoas, outras celebridades, artistas, etc e tal. É inegável que essas pessoas possuem dons. Porque Deus entrega dons a todos. Falamos, não vou entrar a fundo nos dons naturais, porque já falamos bastante sobre isso. Também é só uma recapitulação. Inclusive já está até ticado aqui, amém? São habilidades que completam, que complementam a personalidade de determinado indivíduo, que vão auxiliá-lo e vão apontá-lo para os dons espirituais que ele receberá, para o ministério que ele vai ter. Amém ou não amém? Amém. Falamos que o dom natural, entre tantas outras coisas, ele é fundamental para que você descubra o seu chamado. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito. Qual é o seu dom natural? O que é aquilo que você faz bem? O que é aquilo que você faz muito bem? Ah, eu canto muito bem. Ah, eu falo muito bem. Opa, então já é o norte para entendermos o propósito que você tem. Porque Deus já te deu esse dom para você usá-lo para Ele. Amém ou não amém? Amém. Então, são habilidades físicas, são habilidades intelectuais, são habilidades naturais que recebemos. Nem todos recebem os mesmos. Isso está muito ligado com a sua personalidade, está muito ligado com as habilidades que você vai desenvolver ao longo da tua vida. Amém ou não amém? Falamos do Michael Phelps, lembra do Michael Phelps? Que nasceu para nadar, aquele homem nasceu, foi feito um estudo científico no corpo dele, na anatomia do corpo dele, na fisiologia do corpo dele, e disseram, esse homem nasceu para nadar. Olha só, nós nascemos para fazer alguma coisa, e essa coisa precisa glorificar o nome de Deus. Amém. Então, não tenho dúvida que em breve teremos todos aqui cientes do seu chamado. O que você faz muito bem? Podia dar até uma tarefa de casa, né? Anote aí, faz uma tarefa de casa e traz na próxima semana. O que você faz muito bem? Amém ou não amém? Quem anima? Você está meio na dúvida, não senti firmeza não. Você falou um amém, quase sem amém, mais ou menos. Falou em tarefa de casa, já não. Não, né? A irmã dorme muito bem, olha só. Amém? E falamos um pouco dos dons espirituais. Então, os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo, amém? Porque quem é que dá os dons? Vamos lá, de novo. Quem é que dá os dons? O Espírito Santo. Espírito Santo. Quem acha que não? Quem acha que é Espírito Santo? Levanta a mão. Quem acha que é Deus? Levanta a mão. Quem acha que é Jesus? Levanta a mão. Jesus distribui. Quem não acha nada? Quem acha que é todos? Teve gente aí que não acha nada. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus. Esse é o texto. Não, esse é o texto, não é o texto? É. E levou cativo o cativeiro, dando dons aos homens. Quem levou cativo o cativeiro? Jesus. Então quem dá os dons é Cristo. Ele é que dá os dons. Quem distribui os dons? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Amém? Cada um na tua. Lembra que a gente falou? Cada um na tua. O Pai tem um ministério. O Pai tem um chamado. O Pai tem um propósito. O Filho tem outro. O Espírito tem outro. Cada um, e eles nunca entram um do outro. Amém? Estou indo para o Brasil agora dia 5, vocês sabem. Uau.
e vou trazer uma enciclopédia de teologia para vocês. 11 livros eu estou indo lá buscar. Meu mestre deixou lá e eu estou indo buscar 11 livros. Tá bem? Então, no ano que vem, vocês se preparem. Ó. Aleluia. Não, você só a irmã ali, né? Amém. Olha o Vamos falar muito sobre a teontologia, que é o estudo do Pai. Precisa entender o que é o Pai, o que é o ministério de cada um. Amém? Então, os dons espirituais são dados por Cristo, mas distribuídos pelo Espírito. E qual é o propósito dos dons espirituais? Edificar a igreja, o corpo. O dom é para edificar o corpo. Então, o dom é dado para a igreja. Então, você recebe um dom do Espírito Santo para você edificar o corpo. Amém? Então é a mão. Você é a mão. Você é o dedo. Você é o pé. Isso é o dom para a edificação do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Seja ele o corpo místico de Cristo, que é a igreja, seja ele você. Amém? Para a edificação do corpo de Cristo. São dons sobrenaturais, o que está escrito aqui? No crescimento espiritual, para a glorificação de Deus. Amém? Por isso que ele vai dizer que aquele que ora em línguas, ora para a edificação de si mesmo, ou seja, do corpo. Então são ferramentas que Deus utiliza, os dons espirituais, para o crescimento espiritual da igreja. Para que ela consiga cumprir a missão dela na terra. Qual que é a missão da igreja na terra? Há um ano já, você está com dificuldade de responder isso. A missão da igreja na terra é ir. É ir. Ide a todos os povos, nações e línguas. Pregar o Evangelho. E batizar-nos. Então a igreja tem que ir. Para a igreja, lembra? Falamos da igreja, do crescimento da igreja, a igreja local, que ela está aqui para alguma. Lembra? Falamos um tempão sobre isso. Então os dons vão auxiliar o crescimento da igreja. Ou fala para mim que se vinha uma pessoa aqui pela primeira vez, que não sabe nada de Jesus, vinha aqui numa cadeira de rodas, entrar aqui e sair daqui caminhando, você tem alguma dúvida que pode? Ela pode talvez nem voltar, porque também alguns leprosos não voltaram, mas que ela vai sair por aí falando para todo mundo, que todo mundo vai ver, que ela não andava, que veio aqui e agora anda, olha só. Está conseguindo compreender? Aquela pessoa que tem um problema no casamento, que o mundo inteiro lá fora fala que esse casamento já acabou. Se ele vir para cá, ficar aqui um tempo e depois o casamento se restaurar de maneira sobrenatural, as pessoas lá fora vão perguntar: o que aconteceu? Aleluia. Amém? Então, uma igreja sem dons, muito dificilmente ela vai ser luz lá fora. Ela pode ter dons e mesmo assim ser problemática, como a própria igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha todos os dons, era uma igreja cheia de dons, só que era problemática. Tanto é que Paulo escreve para ela. Amém ou não amém? Então os dons espirituais são para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja, para que ela consiga, para facilitar a missão da igreja. Amém? Falamos também um pouquinho sobre algumas características dos dons espirituais. Não falamos sobre eles todos. Amém? Mas eu dei uma listinha das classificações deles, não dei? Sim. Fala para mim então, irmão, um por um. Sabedoria. Fé.
dons de sabedoria, ciência, dons de ciência, dom da fé, dons de cura, dom da fé, dons de cura, dons de cura, operação de maravilhas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, eu falei isso tudo, Jesus. Eu falo demais, vocês não vão deixar eu falar assim então. variedade de Profecia, vamos lá, profecia é discernimento de espíritos, né? Sim, E eu falei que isso aqui ninguém queria ter, né? é. Interpretação de línguas. Variedade de línguas Sim. e interpretação de línguas. Das línguas. Faltou um N aqui, línguas. Ok? Eles são divididos aqui em subgrupos. Qual que é o último, hein? O último é a interpretação de línguas. Eles vão ser divididos depois em subgrupos, tá bem? Eles vão ser divididos em subgrupos. Então, olha aqui. Eles vão ser divididos em dons de saber, eles vão ser divididos aqui, olha aí comigo 1 Coríntios capítulo 12, para você ver. 1 Coríntios capítulo 12. Então, não vou entrar nos dons. Eu sei que você está doido para. Eu não vou entrar nos dons, não vai ser hoje. Você está doido para saber o dom. Deixa eu ver, a Malta gosta. A Malta gosta desse aqui não. Esse aqui mais ou menos. E esse aqui também. Eu sei, eu conheço você. Não vai ser hoje, nem vai ser esse ano. Então eles são divididos nesses 3 grandes grupos: os dons de saber, os dons de poder e os dons de inspiração. Tá bem? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 8. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então preste atenção que aqui no versículo 4 e no versículo 5 já está muito bem claro que há diversidade de dons. Ponto. Mas o Espírito é o mesmo. Acabou ali, falou ali que tinha que falar, acabou. No versículo 5 ele vai dizer: e há diversidade de ministérios. Logo, dom é diferente de ministério. E ministério é diferente de dom. Porque a gente olha e fala assim: nossa, esse fulano tem um dom para ser pastor. Não, falou, não tem nada a ver, uma coisa nada a ver. Pastor é ministério, dom é outra coisa. Então, vamos chegar lá. Vamos falar sobre o próximo, são os dons ministeriais. Vamos falar sobre eles já. Tá bem? Então, eles são divididos nesse subgrupo. Todo mundo anotou aí? Posso passar para o próximo?
O último, interpretação de línguas. Não. Inspiração, sim. Obrigada. Dons de saber, dons de poder, dons de inspiração. Todos aqui têm esses dons? Sim, todos. Todos nós temos todos os dons. Por quê? É o Espírito Santo quem os distribui. Se o Espírito Santo está dentro de você, você tem todos eles. Ah, por que então eu não consigo? Porque você não se dispôs a usar. Todos aqui têm dom de cura? Sim, todos aqui têm dom de cura. Por que não cura ninguém? Você não ora por cura por ninguém? Quando você começar a orar para as pessoas serem curadas, isso vai começar a ser crescente na tua vida, vai começar a se manifestar na tua vida. Se você nunca profetizar, você não vai ter o dom da profecia. Eu sei que não é fácil. Imagina você estar aqui, o pastor te dá uma oportunidade, você vai ali falar 5 minutos ali, vai ler um versículo, aí Deus fala para você, olha meu, aquela pessoa ali precisa, ela está com uma enfermidade. Eu sei que é difícil você largar o microfone e ir lá profetizar em nome de Jesus e eu te curo, que Jesus seja curado em nome de Jesus. Só que se você não fizer isso, nunca vai se manifestar. Todos falam língua estranha, todos que querem. Eu já falei para vocês, eu não falava língua estranha, era da Assembleia de Deus também, vocês sabem. Penteca, chegava lá e o povo, todo mundo falando língua estranha e eu não falava. Até um dia que eu fui de joelho e orei, falei, Senhor, em nome de Jesus, eu quero falar língua estranha, porque eu quero ser edificado, eu quero crescer. E daqui a pouco tudo fluiu, meu irmão. Não foi assim do dia para a noite. Tive que orar algumas vezes. Amém? Então você tem que querer, você tem que se colocar à disposição para que Ele passe a operar através da tua vida. Amém? Às vezes não funciona. O medo do crente é isso. O crente tem assim na cabeça dele. A Bíblia diz que a gente conhece o profeta como? Quando ele profetiza, acontece. Se eu profetizar não acontecer, vão achar que eu sou falso profeta. Então eu não vou profetizar. Lendo engano. Não é o valor dos profetas da casa. Exatamente. Lembra que eu falei que aqui é aqui que você pratica? É aqui que você pratica. Você está aqui para praticar. Então aqui você vai profetizar. Se não acontecer, a gente vai entender. Porque você está começando agora. Porque você está novo na fé. Quando começar a acontecer aqui, aí você vai lá para fora. E aí você vai profetizar e vai ter que acontecer. Amém ou não amém? Amém. É assim que funcionam os dons. Eles já estão conosco. Só que um veículo. Você sabe conduzir o veículo. Mas se você não for lá, não sentar, não pegar ele, não dirigir, você não vai. Não vai. A nossa vida é assim. Com os dons espirituais também são os mesmos. Você tem que se colocar à disposição deles. Você tem que colocar-se a voz. O Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Se tiver que profetizar, eu vou profetizar. Se tiver que... Ore, é na sua casa. Se o seu filho está com dor de cabeça, você vai lá. Senhor, em nome de Jesus, receba a cura. É assim que a gente faz. Chegou aqui na igreja, meu irmão, estou com uma dor aqui, não, vem cá, receba a cura em nome de Jesus. E aí você vai começando a praticar, daqui a pouco você já está nos hospitais orando por cura. E as pessoas estão sendo curadas. Só que sentado aí, olhando para o céu, não vai. Esperar a voz do Espírito, filho, eis que te digo, vá curar as pessoas. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Pode acontecer? Pode. Porque Deus pode fazer tudo. Só que não é a maneira como Deus trabalha. A própria palavra de
Deus já disse, Jesus já deu autoridade. Já nos deu, exato. E ele já disse: vós fareis coisas maiores do que eu. Porque eu vou para meu Pai. Tudo aquilo que pedides em meu nome, crendo. Recebereis. Só que você tem que Crer. e tem que pedir. Porque todo aquele que pede, Recebe. todo aquele que bate, Abre. todo aquele que procura, Encontra. Achará. só acha se procura. A porta só abre se você bate. Você só cura se você. Ação. O mar só abriu quando ele colocou o cajado na água. Está conseguindo compreender ou não? É por isso que chama fé. A fé é o quê? É o firme fundamento. Daquilo que Não se vê. você não vê, mas você sabe que vai. O glória. Aleluia. Você já está vendo a pessoa curada. Por isso que você tem que pôr a mão nela e falar: agora receba, receba, seja curado. É assim. Amém ou não amém? Amém. Deus age de outras formas? Age. Mas para você manifestar o dom em você, você tem que se colocar à disposição. O Espírito está sujeito ao profeta. Olha aqui. O Espírito Santo está sujeito ao profeta. Muitas vezes, o profeta é que tem que profetizar. O profeta é que tem que falar. Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, o que ele teve que fazer? O que disse o Espírito? O que o Espírito disse? Profeta! Que agora eu faço. Fala, que eu faço. Se ele não tivesse falado, nada seria. Nós temos que nos colocar à disposição do Espírito. O Espírito Santo faz de mim aquilo que tu queres. Se é para curar, então você manda ele fazer. Receba em nome de Jesus a cura. Seja liberto. E tudo aquilo que tiver que ser feito. Operação de Maravilhas será diferente, tá bem? Operação de Maravilhas. Quando a gente for dar um zoom aqui, vocês vão ver, eu explico para vocês que Operação de Maravilhas é diferente de cura. Porque senão não estava separado. Eu não é? Aonde que ele está aqui? Já fugiu, olha só. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Versículo 8 ele vai colocar na lista. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro poder de operar milagres. Também? Então, poder de operar milagres não é cura. Cura é cura. Operar milagres é operar milagres. Alguns grandes problemas do crente, o crente ele costuma, aquele que ele não compreende bem, ele coloca tudo no mesmo bolo. E é a mesma coisa. A gente tem mania de fazer isso. A gente lê uma coisa na Bíblia, a gente. É a mesma coisa. Todo aquele que crê será. Todo aquele que crê será. Versículo 1. Um versículo. Todo aquele que crê será salvo. Outro versículo. No outro livro. Todo aquele que crê e for batizado. Precisa crer para ser salvo ou precisa crer e ser batizado? Deixa eu explicar. A gente costuma fazer isso. Precisa crer e ser batizado ou precisa só crer? Então o outro texto então joga fora. Não.
Saulo, não falei, Gemima? Eu gosto da Gemima porque a Gemima lembra de tudo, ela anota tudo. Já falei, não já falei? Já falei sobre essa diferença desses dois textos. Já te expliquei, lembra? Era a questão da salvação, lembra? A palavra soteria, lembra? Já foi umas 2 horas. Já foi umas 2 aulas sobre isso. Ela é universitária. Tem 2 palavras para salvação, 2. É universitária. Outra Gemima, eu estava sentindo falta da Gemima. Eu quero falar onde você estava. Deve ter desaparecido, mas Então tá bem. Banco. O pessoal falou assim, a Gemima foi arrebatada. Eu falei, foi não, porque eu estou aqui. Sem dúvida alguma. Isso é fé. Ela é muito mal, só conheci ela porque ela era muito mal. Amém ou não amém? Amém. Então, é responsabilidade nossa nos colocarmos à disposição do Espírito para que Ele manifeste em nós todos esses dons que já estão em nós. Você vê que a palavra manifesta, eles já estão em nós. Nossa, precisa ser manifestado, mas para ser manifestado a gente precisa se colocar à disposição do Reino. E aí a gente vai começar a discernir os dons, vai começar a desenvolver esses dons. Não é sempre que você vai orar, receba a cura em nome de Jesus e vai ser curado. Calma lá também aí, você não chegou nesse nível aí. É assim, é assim. Lembra que eu falei sobre a questão do relacionamento com Deus? Lembra que eu falei? Que Ele vai te dando espaço e Ele vai te dando acesso. Quem lembra disso? O relacionamento do homem com Deus é como o relacionamento do judeu de pessoa para pessoa é mais ou menos uma tipologia do relacionamento de Deus com o homem. O judeu, quanto mais ele confia em você, mais ele te dá acesso. Então, e a gente também tende a ser assim. Então, no primeiro momento, quando você conhece a pessoa, geralmente, no caso do judeu, ele só nem encosta. Depois de um tempo, ele já te dá a mão. Depois de um tempo que ele já confia em você, ele já te dá um abracinho. E aí, conforme o tempo vai passando, ele vai te cedendo espaço, a ponto de você repousar a cabeça no peito dele. Que é o que João fazia. João tinha tanta intimidade com Jesus que ele repousava a cabeça dele. Só João fazia isso. Porque eles tinham muita intimidade e Jesus concedeu muito acesso para ele. Lembra de Moisés? Quando ele viu a sarça? Então, quando ele viu a sarça e ele foi para se aproximar dele, o que Deus disse para ele? Espera aí, não te aproximes. Nós lemos o texto no dia que eu expliquei isso. Primeira coisa que ele falou, não se aproxime, ponto. Segunda coisa que ele falou, tire, ou seja, não se aproxime porque nós não temos intimidade suficiente ainda para você chegar tão perto. Depois o que aconteceu com Moisés? Pediu até para ver a face dele. Depois que já estava íntimo. Então, enquanto você não tem muita intimidade, as operações, os dons, as manifestações também não vão ser grandes. É por isso que você tem que desenvolvê-las e ao mesmo tempo ter intimidade com Deus. Porque olha aqui para mim, pensa no Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, amém ou não? Amém. Enquanto você fala, receba a cura em nome de Jesus, ele tem que ir lá curar. Você não pegou? Você acha que você é íntimo o suficiente de Deus para falar para ele, faz tal coisa, e ele vai fazer? Receba a cura em nome de Jesus, o Espírito Santo tem que ir lá curar. A pessoa tem que ter fé, só que você vai... Tenha o amor das minhas palavras. Não é isso que eu quero dizer, mas para poder você compreender. É como se você mandasse Deus fazer um... Não é isso. Mas está conseguindo compreender? Quando a gente for falar sobre os dons, eu vou detalhar isso tudo para você compreender como ele funciona.
Mas é mais ou menos isso. Receba a cura em nome de Jesus. O Espírito Santo tem que ir lá curar. O pedido que é tão íntimo, né, que ele funciona com o Espírito Santo. Porque eu e o Pai somos. Quem me vê, vê o meu Pai. Quando você é íntimo com Ele, você entende. Você é tão íntimo dele, a ponto de saber quem ele quer curar e quem não quer. Nós já vamos chegar no ano que vem. Está conseguindo compreender a grandeza do negócio? Não é também só se colocar à disposição, é ter intimidade. E a intimidade com Deus você tem como? Oração, jejum, viver a vida em santidade, mergulhar nas Escrituras, oferta, dízimo. É muita coisa. Muita coisa. Eu preguei aqui sobre isso. A palavra corban. A palavra corban do hebraico. Ela tem dois sentidos. Ela vem de uma raiz etimológica que significa aproximar-se. Aproximar-se. Só que, quando ela é traduzida para nós, ela é traduzida como sacrifício. Vou falar junto. Quando você vai ler no Antigo Testamento e você vê lá sacrifício, a palavra sacrifício, aquela palavra original no hebraico é corban. É corban. Então, a palavra original para sacrifício no hebraico é corban. Só que essa palavra hebraica, ela tem como raiz etimológica, ela vem da palavra aproximar-se. Uma das formas de você se aproximar de Deus é fazendo sacrifício. E como que Deus se aproximou do homem? Fazendo sacrifício. De quem? Jesus. Está conseguindo compreender? Então você se aproxima de Deus de várias formas. Uma delas é o sacrifício. Seja sacrifício de louvor, seja sacrifício de oração, seja sacrifício de oferta, seja sacrifício do teu tempo. Então não é só orar, não é só jejuar, não é só ler as Escrituras, não é só meditar nas Escrituras, não é só viver uma vida em santidade. Quem disse que isso é fácil? Ah, pastor, se eu soubesse que isso tudo, nem olha. Ser crente é difícil demais, né? Tudo se resume à obediência à palavra de Deus, não é assim? Porque a palavra de Deus, ela te ensina todos esses passos. Exatamente. Você obedecer o que o Senhor mandou. Ela te diz como. É a mesma coisa. Aqui, eu detesto. Mas se lá em casa, vira e mexe, chega lá uns móveis para montar. Eu não gosto, detesto. Imagina montar aquele monte de móveis sozinho. Só que o que acontece? Eles me mandam um manual. É igual. É difícil, mas é possível, porque eu tenho um manual. Imagina aquele monte de madeira, aquele monte de parafuso, aquele monte de prego. Eu não consigo. Agora, com o manual, a nossa vida cristã não é fácil, mas com o manual é possível. Amém. E Jesus veio, entre tantas outras coisas, para dizer para nós: olha, é possível. Porque se eu conseguir, vocês conseguem. Amém. E agora eu posso chegar diante do Pai e falar para eles: olha, ô Paizinho, dá uma colher de chá para eles, porque eu sei o quanto que é difícil. Amém. Porque veio na condição de homem. Claro. E ele diz que tudo é possível. É por isso que ele é nosso advogado. Uhum. Ele tem juízo de causa, ele sabe como que é. Tudo aquilo que é difícil para você, Jesus também sabe que é difícil porque ele experimentou. Então, às vezes a gente nem não consegue, e aí ele fala para o Pai: não, mas uma chance. É difícil. Eu sei como é. É porque a gente vê o Pai no Antigo Testamento, e fogo, e aquela coisa toda, aquele bravo, né? O Pai é bravo, ele é assim. O Pai é assim.
seus dias, a pessoa do Pai, ele é assim mesmo, ele é meio megalomaníaco, ele quer, né? Assim, quando ele fala, lembra quando ele foi falar com Moisés? O monte fumegava, porque era o Pai, ele é assim. Podia parar lá o faraó lá atrás, arrumar um buraquinho para o faraó cair, né? Mas não, o que ele quis? Não. O Pai é assim. E quando ele olha para a gente, eu não acredito que ele fez isso de novo. Aí o filho, não, mas uma chance para ele. Eu tive lá, é difícil. Aí o Pai. Amém. Glória a Deus. Se você falou, tá bem. Amém ou não amém? Amém. É assim que acontece. É assim que acontece. Então, os dons espirituais. Alguma dúvida até aqui? Não. Nada que não seja mais profundo, porque eu não vou responder, tá bem? Então, para você já começar a separar. Então, agora você sabe que existem os dons naturais e os dons espirituais. E a Bíblia vai falar sobre mais um. Ministeriais. A Bíblia vai falar sobre mais um, sobre os dons ministeriais. Abre sua Bíblia aí comigo em Efésios capítulo 4. Não, perdão, me perdoe. 1 Coríntios 12, a gente está no 1 Coríntios 12. Permanece em 1 Coríntios 12. O texto é o mesmo, tá bem? Só que eu gostava que você... O de Efésios você já conhece. Efésios 4, capítulo 11. Porque ele mesmo designou uns para pastores, outros para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, outros para evangelistas, para a edificação, do aperfeiçoamento dos santos. Você já conhece esse texto. Agora eu quero que você leia esse mesmo texto naquilo que Paulo escreveu aos Coríntios. Está aí? 1 Coríntios capítulo 12? Você está nele aí? A irmãzinha está voltando ali, vou esperar ela encontrar. Porque eu já te falei, né? Que você tem que ler o texto. Se você não ler o texto, a palavra não entra em você. Esquece, não tem. Você tem que ler o texto. Lembra quando o Felipe foi falar com o etíope? O etíope estava lendo ali o texto de Isaías e não entendia. O Felipe falou para ele, quando o Felipe falou para ele, olha aí. Aí ele entendeu. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, a gente vai falar basicamente dos dons espirituais e vai falar também dos dons ministeriais. Agora você vai entender. Todos acharam? Amém. Versículo 28. Ou vamos ler antes, vai. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e, particularmente, seus membros. E a uns, olha só que até o início do texto é o mesmo. E lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 vai dizer, e ele mesmo, a uns, e aqui ele diz, e a uns, Deus designou na igreja, primeiramente, como apóstolos, em segundo, como profetas, em terceiro, como mestres, depois, ordenou operadores de milagres, depois, dons de cura, dons de socorro, dons de governo e diversos gêneros de línguas. Então preste atenção. Se os dons espirituais, um é a mão da igreja, o outro é o corpo, lembra que eu falei? Um é o dedo, um é... Os dons ministeriais são diferentes. Os dons ministeriais é a mão aplaudindo, é a perna caminhando. Então o dom ministerial, o que ele vai fazer? Ele vai fazer é o serviço.
O dom ministerial é um serviço, nada mais é do que um serviço. É o dom trabalhando. É um serviço. O presbitério da igreja, o presbitério, é um serviço, é uma função, é um cargo, é aquilo que você faz, não é aquilo que você é. Porque, olha para mim, se o dom espiritual é a mão, e o dom ministerial é a mão aplaudindo, o que é que significa o que a pessoa é? O ministerial ou o espiritual? Vou falar de novo. Se o dom espiritual é a mão e o dom ministerial é a mão aplaudindo, quem é o que define a essência de quem? O ministerial ou o espiritual? Ministerial. Espiritual. 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 O ministerial é só o que ela faz. O que a mão faz? Aplaude. Está conseguindo compreender? Então, os dons ministeriais que estão aqui, que estão lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, são funções. O que o pastor faz? Ele cuida. É a mão aplaudindo. O que o mestre faz? Ensina. É a perna caminhando. Está conseguindo compreender? São os dons em prática. Só que aí aqui muda, porque os dons ministeriais não é para a congregação, é para o reino. Por quê? Porque o mestre, eu vou ensinar você, mas eu não vou ensinar você para cá. Eu vou ensinar você para o mundo. Eu já disse como que uma igreja saudável funciona, eu já não disse? Uma igreja saudável, ela tem os 5 ministérios do presbitério, onde cada um, abre Efésios capítulo 4, versículo 11. Eu não quero gastar muito tempo aqui, porque aqui isso já é outra aula. Isso aqui já é episcopologia, nós já vamos falar sobre isso, não sei quando. Março do ano que vem. Vocês aqui não. Episcopologia, nós vamos estudar, episcopologia é o estudo do episcopado, ou seja, os ministérios da igreja. Por acaso, tem uma pessoa aqui nessa igreja que é especializada nisso. Eu sou bacharel em teologia com especialização em episcopologia e escatologia. Escatologia e episcopologia eu gosto muito, que é o estudo do episcopado. Então, eu não achei. Efésios capítulo 4. Versículo 11, quem pode ler aí? E ele dignou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, presta atenção, os dons ministeriais são para quê? Para que eles servem? Para que servem os ministérios? Para Está no versículo 12. O versículo 12 responde a existência do homem. os santos para a obra do ministério. Para o aperfeiçoamento dos Santos. Quem são os santos? Toda a igreja. Então, para aperfeiçoamento. Então, os 5 ministérios da igreja, já te ensinei como lembrar deles todos, não lembrei? Não te ensinei? Não, né? Esse aqui é o apóstolo. Faz assim. Porque ele está sobre todos. Esse aqui é o Evangelista. profeta. Faz assim.
Esse aqui, quem é? É o que vai mais longe. É o evangelista. É quem vai, é aquele que vai. Esse aqui quem é? Esse é o pastor. Por quê? É o dedo da aliança. Diz alguns que tem uma veia que passa aqui que vai até o coração. Que vai direto para o coração. Então é aquele que cuida. E esse aqui, pequenininho, é o mestre. Por quê? Todos estão sobre ele. A doutrina está nele. Então, esses caras aqui, e outra, olha aqui. A doutrina está sobre ele. E esse aqui fecha tudo. Isso é um presbitério forte. Porque para esmurrar o portão do inferno, tem que estar com a mão fechada. Então, para que servem esses caras aqui? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então, esses caras aqui, uma igreja saudável, ela tem que ter esses 5. Ela tem que ter esses 5. Porque esses 5 vão. Aquele ali é evangelista. Aquele ali é um bom pastor. Aquela ali, olha, aquela ali é profeta. Então, esses 5 vão aperfeiçoar os santos. Então, agora já não são mais 5, agora são 10. E o que eu faço com esses outros 5? Eu mando. E eles continuam ali, e pegam mais 5. E o que eles fazem com esses outros 5? Manda. É isso aí, igreja. E aí entra mais 20. E aí desses que entraram, eu pego mais 5. O que eu faço com eles? Mando. E eu aperfeiçoo para quê? Versículo 12. Para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Para a obra. Para a obra. Essa é a gente tem uma igreja aqui de 100 membros. Desses 100 membros, 20 são pastores. Está errado. Tem pastor demais aí. Tem que mandar. Ah, mas tem aqui, olha aqui, tem uns 10 mestres aqui que ensinam para. Tem muito. Tem que mandar. Amém? Glória a Deus que se formou esse. Mas vai ter que mandar, eles têm que mandar, eles têm que ser enviados. Não conseguiram compreender? Isso é uma igreja saudável, na sua essência. Foi assim que ela se tornou o que ela é hoje. Só foi por causa disso que a igreja saiu de um punhado de gente morrendo de medo lá em Atos 2 para se transformar no que se transformou. Por quê? Vinha, formava, enviava. Vinha, formava, enviava. Vinha, formava, enviava. Ninguém ficava parado. Você vai ver as cartas de Paulo, cada hora ele chama um. Tinha Lucas que ele gostava muito, mas você vê que cada hora ele chama um. Manda para mim Marcos. Manda para mim fulano. Agora eu quero que esteja comigo ciclano. Por quê? Ele vinha, formava e mandava. Vinha porque Paulo tinha muitos ministérios sobre ele. Você pode ser pastor, você pode ser mestre, você pode ser profeta. Um tinha os 5. Quem era que tinha os 5? Jesus tinha os 5. Amém. Jesus tinha os 5. Jesus era apóstolo porque foi ele que enviou a igreja, ele que fundou a igreja. Jesus era profeta. Tinha algum pregador melhor que ele? Não. Tinha alguém que cuidava mais do que ele? Tinha alguém que conhecia melhores escrituras do que ele? Ele escreveu. Ele era o 5. Paulo era quase. Paulo cuidava muito bem. Paulo como pastor, não era muito bom. Mas mestre, excelente. Profeta também nem tanto. Mas apóstolo era. Ele que fundou essas igrejas todas. Essa da Ásia foi ele que fundou todas. Então era um excelente apóstolo. Era um excelente mestre. E era um bom pregador. Não era tanto, porque lembra que eu falei semana passada? Foi lá em Atenas, lá e ó. Pregou com entusiasmo no Ágora. Mas quando foi para pregar no Areópago,
Então não era tão bom. Apolo era muito mais pregador do que Paulo. Apolo era um excelente pregador. Discípulo de João Batista. Pregava como ninguém. Tanto é que chegou um momento do ministério de Paulo que começaram a rivalizar com ele. Começou a ter dissensão na igreja. E alguns gostavam tanto da pregação de Apolo que via, nós somos de Apolo. Os outros gostavam, nós somos de Paulo. Porque Apolo pregava tão bem, ele era tão bom pregador. E discípulo de João Batista, pensa se ele não pregava muito bem, porque João Batista era um excelente pregador. Nada. E começaram a rivalizar com Paulo. E Paulo falou assim: não, mas peraí, gente, não é assim que funciona. Eu planto e ele rega. Nós somos iguais. Então Paulo vai colocar na mesma escala, todos os ministérios, eles estão no mesmo nível. Todos, cada um. Por quê? Porque cada um tem uma função diferente. O que aconteceu com o longo do tempo? O problema é que a igreja foi. Apóstolos são só os 12. Eu te mostro na Bíblia pelo menos uns 20. Assim de sopetão. Apóstolos são só os 12. Na Bíblia tem uns 20. O primeiro que cortaram foi o apóstolo. O mestre. Cortaram a cabeça dos mestres também. Você já quase não tem mestre na igreja. Porque o pregador não sabia nada de Bíblia, falava um monte de asneira, chegava lá, o mestre, ó. Não, isso aí que você falou, não pode falar isso aí não, pelo amor de Deus. Aí eles tesouraram, arrancaram os mestres da igreja. O profeta também. Tinha cada pastor apontando cada coisa aí, os profetas, olha que eu estou vendo. Eles já tesouraram os profetas também, arrancaram os profetas da igreja. Aí sobrou o pastor e o evangelista. O evangelista, como ele foi rebaixado de cargo. Rebaixaram o evangelista. Porque para ser pastor você tem que ser evangelista primeiro. Rebaixaram o evangelista de cargo. Quando na verdade são todos iguais. Então foi o único que sobrou. E o diácono também deixaram, por quê? Deixaram ele lá para baixo, né? Rebaixa o diácono lá para baixo lá. Isso aí virou crente. Você é crente há quanto tempo? 1 ano e pouco, já pode ser diácono. Rebaixaram o diácono. Olha aqui para mim. Vocês já leram Atos capítulo 7? Eu não posso tocar nesse assunto porque você tem uma confusão, está filmando ainda. Jesus. Isso não é para qualquer cabeça, isso, viu? O 7 é muito para você, vai no 6. Atos capítulo 6. Olha só. Naqueles dias, devido à multiplicação do número dos discípulos, olha aqui. Aqui já cai por terra aquela que diz que o discípulo é só os 12. Né? Ele deu uma nota que ensina isso. O discípulo, só os 12. Não leu Atos 6, capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, devido à multiplicação do número de discípulos, na sua Bíblia está assim ou está diferente? Ou é só na minha? Aparecido o número de discípulos. Porque eu pensei que o discípulo era só os 12. Então parecia que não era só os 12, né? Houve uma murmuração da parte dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Então os 12, agora são os 12, mas existiam outros, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Irmãos, escolhi entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria, aos quais constituamos sobre este serviço. Então olha aqui,
Qual que era o pré-requisito para ser um diácono? Cheio do Espírito, boa reputação e cheio de sabedoria. Quantos requisitos? 3. Mas nós nos ocuparemos continuamente na oração e no ministério da palavra. Você conhece a passagem. Então, como cresceu muito, então os 12, eles iam, principalmente na hora da ceia, coisa e tal, eles ficavam ali, perdiam muito tempo distribuindo os alimentos, eles ficavam atendendo as pessoas, cuidando das pessoas, dando atendimento, gabinete, essa coisa toda, e eles não conseguiam mais se dedicar à palavra, às escrituras. Então eles falaram: olha, vamos separar aqui pessoas como nós, para fazer o nosso. Olha aqui, eu sou engenheiro. Para alguém fazer o meu trabalho, essa pessoa tem que ser, no mínimo, não posso chamar um pintor que não tem nada a ver comigo para fazer o meu trabalho. Gente, não é nem teologia isso que eu estou ensinando para vocês, isso é interpretação de texto. Então, os discípulos, os 12, estavam muito atarefados com o trabalho deles. O trabalho era deles, que eles não conseguiam fazer outra coisa, se dedicar à palavra. Então, o que eles falaram? Olha, separe aí algumas pessoas para fazer o nosso trabalho, porque nós vamos nos dedicar à palavra. E a proposta agradou a toda a multidão. E escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Olha aqui, Estevão, além de homem de boa reputação, cheio de sabedoria e cheio do Espírito, ainda era cheio de fé. Sabe o que significa o nome dele? Uma coroa. Homem cheio de fé e do Espírito. E a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Párnemas e Nicolau. Então, escolheram, presta atenção, os primeiros diáconos para fazer o trabalho dos 12. Olha aqui, diácono não é só aquele homem que fica lá abrindo a porta. Presta atenção. O que eles faziam na igreja primitiva, eles faziam o que os apóstolos 12 faziam. Amém ou amém? Amém. Aos quais apresentaram diante dos apóstolos, e estes, tendo orado, impuseram-lhe as mãos. É a consagração normal que a gente conhece. E a palavra de Deus continuou frutificando, de sorte que o número dos discípulos multiplicava-se muito grande os discípulos. O número de discípulos multiplicava. E um grupo numeroso de sacerdotes obedecia à fé. Não era só 12. Um dia eu vou te dar uma lista com os nomes de pelo menos 20 apóstolos. Está na Bíblia. Inclusive, alguns deles eram designados também como presbíteros. Já falei sobre o presbítero, que criaram isso daí, não sei como tiraram isso. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. E Estevão, cheio de fé e poder, o que ele fazia? E grandes sinais entre o povo. Você acha mesmo que o diácono é para ficar lá abrindo a porta? Você acha que é só isso que ele serve? Ou você acha que ele só serve para abrir a porta e entregar água para o pregador? Não pode ser. Não era. Em algum momento da história da igreja, rebaixaram esse cara. Por que
está falando do diácono? Porque ele está ali também. E eu vou te mostrar ele ali. E ainda tem mais um. O ministro de louvor. Também entra ali. Então, vamos lá? Vamos lá então. Agora você já aprendeu. Amém ou não amém? Amém. Abre a mão aí. Profeta, evangelista, pastor e mestre. Falta ainda. Pastor e mestre. E agora, diácono e ministro do louvor. São os dons ministeriais. Esses aí são as mãos aplaudindo, são as pernas andando, são os pés dançando. Então, desses diáconos aqui, que foram separados, então cada um, olha aqui, cada um representava algo dentro da igreja. Uma área importante da igreja. Esquece o Estevão. Estevão eu já falei. O nome, ele era a coroa. Ele era a coroa dos diáconos. Mas olha aqui, por exemplo, qual é o próximo que está aí na sua lista? Na sua lista. É o depois do Estevão. Filipe. Filipe significa aquele que ama os cavalos. Ou seja, o valor dos transportes. É muito importante o valor dos transportes na igreja. Qual é o próximo? Prócoro. Olha só. É o mestre do coro. Prócoro significa o mestre do coro. É a música. A música é importante ou não é dentro da igreja? Amém. Olha aqui. Música não é adoração. Cuidado. A música, ela é um meio para se chegar à adoração. Quer dizer, ela pode ser um meio para se chegar à adoração. Mas música não é adoração. A igreja confunde muito isso, né? Música rápida é louvor, música lenta é adoração. Catequese. Não tem nada a ver. Pela música você pode chegar à adoração. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando ouvimos música do mundo. Porque aquela música pode estar adorando alguém. E não tenho dúvida que esse alguém não é Cristo. Muito cuidado. Já falei isso aqui, não falei? Toda música, olha aqui para mim, toda música, toda obra de arte, toda pintura, toda escultura, tudo que é arte tem um espírito por detrás. Toda música tem um espírito por detrás. A questão é, aquele espírito é um espírito de Deus ou não? Cuidado. Vamos continuar. Olha aqui a importância do diácono dentro da igreja. Só estou dando uma pincelada. Quem é o próximo? Prócoro. Nicanor. Nicanor era o conquistador. Nicanor significa o conquistador. Ou seja, conquistar as pessoas, honrar as pessoas. É importante e fundamental dentro da igreja. Quem é o próximo? Timão. É aquele que honra. Aquele que honra é o que? É a firmeza da doutrina. A doutrina tem que ser firme, tem que ser ensinada e tem que ser seguida. Lembra que nós falamos no início do nosso estudo sobre Paulo? Que ele organizou, sintetizou tudo o que existia nas Escrituras, no Velho Testamento, e transformou isso em doutrina.
Ele fez a teologia sistemática, lembra? Ele sistematizou tudo aquilo que estava no Antigo Testamento e transformou isso em doutrina. Você não lembra, né? Quando eu falei isso, não lembra, né? Ele sistematizou. Por quê? O que é a angelologia? A angelologia é o estudo dos seres espirituais, vulgo anjos. Amém ou não amém? Amém. Só que você consegue descobrir tudo sobre anjo num versículo só? Você consegue descobrir tudo sobre anjo num livro bíblico só? Não. Você consegue pegar tudo sobre anjo só no Antigo Testamento? Não. Então o que Paulo faz? Paulo sistematiza e cria as doutrinas. Então ele pega tudo que é sobre anjo, um exemplo, estou dando um exemplo, não estou dizendo que Paulo fez isso, ele fez isso com a doutrina da nossa fé. Só que ele pegou tudo aquilo que se dizia a respeito das coisas importantes e fundamentais da nossa fé, sistematizou e criou uma doutrina. E agora nós temos que segui-la. É isso que você faz na sua vida, não é? Você vive segundo a doutrina que lhe foi ensinada. Amém. Ele foi ensinada e sistematizada por quem? Em grande parte por Paulo. Agora você entende por que Deus disse: eis que este é um vaso, olha só, de muita honra. Eu necessito desse homem, porque dentre vocês aí, nenhum conhece as Escrituras como ele. Está vendo como todo mundo é importante para Deus? Porque na verdade, qual era o plano inicial? O plano inicial, já falei sobre isso aqui, já falei sobre tudo, não vou falar mais sobre nada, você não lembra? E quem lembra disso? Que na verdade, o plano era que Pedro fosse o apóstolo dos gentios e que Paulo fosse o apóstolo dos judeus. Porque quem conhecia o Antigo Testamento como ninguém? Paulo. Então qual que era a ideia? Eu vou pegar alguém que conhece tudo sobre o Antigo Testamento, vai pôr Jesus nessa panela aí e vai fazer, e agora eles vão entender. A ideia era essa. Que Paulo, que era a mente pensante, era a mente entendida das Escrituras, como ninguém, estudou a melhor escola que existia. Olha aqui, Paulo estudou, Paulo tirou nota 20 em todas as disciplinas da melhor escola teológica de Israel, que era a escola de Gamaliel, o maior rabino da época. E Paulo estudou lá com ele. Então Paulo conhecia o Antigo Testamento como poucos na sua época. Ouso dizer que como ninguém. Porque você lembra de Gamaliel? Gamaliel aparece nas Escrituras, que era o mestre de Paulo. E o que ele disse? Ele falou: em relação, está nas Escrituras, é que você não lê a Bíblia, você só passa o olho nela assim. Gamaliel disse assim: olha, estava todo mundo ali preocupado com o crescimento da igreja, porque estava todo mundo falando sobre Cristo, sobre Cristo, sobre Cristo, sobre Cristo. Os judeus estavam, não, vamos matar, e não sei o que, vamos acabar com esses discípulos, então não sei o que. Gamaliel apareceu lá, o sabichão. Imagino eu que se fosse nos dias de hoje, que ia chegar com aquela capa preta linda. Eu acho lindo, o pessoal está correndo com aquelas capas pretas. Eu acho lindo. Não vejo a hora do Lucas colocar uma. Então, eu imagino que ele chegou ali assim, todo intelectual, e falou assim: olha aqui, não se preocupem com esse Cristo, não se preocupem com esse homem, logo, logo, tudo isso acaba, porque ele não é quem ele diz que é, ele não é quem eles dizem que ele é. Então, fiquem tranquilos, a melhor forma de resolver esse problema é não tocar nesse assunto. Se deu mal, porque ele também não viu. Tão sábio, tão conhecedor das Escrituras, e não viu que Jesus era aquele que eles estavam esperando. Então eu não tenho dúvida que Paulo foi era o homem mais conhecedor das Escrituras do seu tempo. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E Deus olhou para ele e falou: esse é para mim um vaso de muita honra. Porque ele tem um conhecimento todo do Antigo Testamento, tudo que os judeus precisam, ele que vai sintetizar para os judeus.
vai colocar Cristo nisso tudo, vai destrinchar, vai explicar para eles que Cristo é quem eles esperam. Só que aí aconteceu aquela história toda, para variar, quem se intrometeu na conversa? Quem se intrometeu? Pedro. Pedro, sempre ele. Começou a fazer o contrário. Começou a pregar para os gentios e queria que os gentios se tornassem judeus. E começassem a ter as mesmas práticas que os judeus tinham. Das festas, das cerimônias, da circuncisão. Pedro queria que os gentios também fizessem circuncisão. É bom de Bíblia ou mal de Bíblia? Mal de Bíblia. Não aceitou Paulo. Brigou com o Paulo. Ficou brigado com o Paulo há quantos anos? 14. 14 anos brigado com o Paulo. O vaso de muita honra. Até que Deus falou, quer saber? Deixa essa história. Pedro não quer saber de nada. Vou inverter. E aí Paulo se torna o apóstolo dos gentios. E sintetiza toda a doutrina. Então ele vai pegar toda a doutrina. Depois você gasta um pouquinho de tempo lendo o livro de Romanos, o livro de Hebreus, você vai entender o que eu estou dizendo. Então ele vai pegar toda a doutrina do Antigo Testamento, vai colocar Cristo ali e vai sintetizar ela para nós. Aí agora a gente compreende. É por isso que a gente não circuncida ninguém. É por isso que a gente come carne de porco. Você não entende? Porque ele transformou, colocou, simplificou para nós. Pedro nunca ia fazer isso. Nunca. Não era para ele fazer isso. Amém? Então a doutrina é muito importante. Olha só o trabalhão que deu para poder ter uma doutrina. Para você poder pegar aqui, ler a Bíblia e falar, que bom. Então agora, ser homossexual está errado. Por quê? Porque ele escreveu, sintetizou, usou os textos antigos, transformou isso para nós lermos e compreender. Porque senão, imagina para você ter que fazer, então me explica aí a salvação. Você não sabe, tinha que pegar lá, falar que lá, antigamente em Levítico tinha lá um cordeiro que era assim, assim, assim. Você não ia conseguir, você ia ter que ser um fariseu. Quando eu digo fariseu, um estudante das Escrituras. Para você poder conseguir fazer a relação que Paulo já fez. Tá bem? Que mais? Quem é o próximo? Nicador, então já falamos. Timão, também já falamos. E Párnemas. Párnemas significa firme. Ou seja, a igreja precisa ser firme. Precisa ter uma liderança firme. Amém? E tinha sobre esses todos a coroa, que era Estevão. Era a coroa. Ele era a coroa desses homens todos. E se tornou o primeiro mártir da igreja. E aí depois você lê na sua casa o capítulo 7. Olha aqui para mim. Leia o capítulo 7 de Atos. Que é o discurso de Estevão. Aí depois você pergunta para mim se esse homem sabia de Bíblia ou não. Diácono não é para ficar na porta da igreja somente. Ficar na porta da igreja recepcionando é importante, é muito importante. Tem que ser um diácono. Se ele for chamado, é bom que seja. Porque o diácono, já falei sobre isso, já? É o ministério do amor. O diácono é aquele que ama. Por isso que quando é um diácono que sabe que é bom que ele fique na porta. Porque ele já vê a pessoa que vem com problema lá fora. Você não vê, né? Amém. Então ele bate o olho na pessoa e já sabe, essa precisa de um abraço. Quando a pessoa chega na porta da igreja, ele abraça ela. Eu já vi isso acontecer. As igrejas, algumas igrejas, não sei como que é aqui, mas algumas igrejas no Brasil estão tentando fazer isso, mas estão fazendo, olha, eles são tão... Ficam com as plaquinhas. Você já viu? Quem já viu? Umas plaquinhas. Seja bem-vindo.
Na porta da igreja? Jesus te ama. Eles ficam com umas plaquetinhas assim. Eles estão tentando fazer aquilo que é o diácono que faz. Então, se você tem um diácono na igreja, diácono mesmo. E olha aqui, e diácono nunca vai ser pastor. Não existe escadinha ministerial. Começa diácono, depois. Não existe isso. Diácono é diácono. Ele foi chamado para ser diácono. Vamos colocar isso na cabeça desse povo difícil. O diácono é diácono. O diácono prega. O diácono ora. O diácono recebe as pessoas. O diácono, lembra para que eles foram chamados? Para fazer tudo aquilo que os 12 faziam. Diácono é diácono. Eu vi um pastor falando isso uma vez. Era uma reunião não sei se era da Conamad, enfim, era uma reunião da igreja, da Assembleia de Deus. Eu não lembro se era do Ministério Madureira, se era do Ministério Belém. E ele estava numa reunião e ele falou, no meio da reunião ministerial, ele falou assim: a gente tem que parar com essa escadinha ministerial. Não existe escadinha ministerial. Tem gente que foi chamado para ser diácono, nasceu diácono, vai morrer diácono, e ponto, e glória a Deus. Tem gente que foi chamado para ser mestre e nasceu mestre e vai ser mestre. Diga. Ah, sim. E não há nada de mal nisso. O diácono prega, o diácono ora, o diácono. Olha, tem coisa que eu não posso falar. Dá a bênção apostólica. Onde ele está na Bíblia? Que só o pastor pode dar a bênção apostólica. Mostra para mim. Um texto. Amém ou não amém? O silêncio me. O silêncio deixa. Procure aí e me mostra depois. Não existe isso. Ele ministra a ceia. Ele fazia o que os apóstolos faziam. Ah, pastor, cuidado com o liberalismo. Sim, eu concordo que tem que ter preparo. Tem que ser pessoas cheias do Espírito Santo, tem que ser pessoas de fé, tem que ser pessoas claro, óbvio. Mas cada um no seu quadrado. O pastor cuida, o mestre ensina, o evangelista prega, o diácono cuida, o diácono ama, e assim a gente segue o ministro de louvor. Dá um pausa lá para mim, por favor.